Sorocaba Debate de hoje vai focalizar um assunto muito importante. A finalidade desse programa foi criado para isso, para debater os temas principais que tem tudo a ver com Sorocaba. E por isso que a gente traz personalidades especialistas em qualquer tema. Jogo no book, jogo de baralho, jogar no São Bento, sair do São Bento para a estrada, não importa o tema. O importante é que eles desenvolvem maravilhosamente bem o tema que é colocado em prática. Como se fosse a professora do meu tempo. Coloca um quadro lá, diga o que está vendo aí, Zezinho. Estou vendo um pato, o pato nada, o pato voou, o pato deixou... Enfim, é assim. E o tema de hoje é um tema extremamente sério e importante, que tem tudo a ver com o tamanho dessa gigantesca cidade chamada Sorocaba. Eu quero saber o que quer dizer região metropolitana. Qual é a importância da região metropolitana? Quem inventou a região metropolitana? Isso eu sei. Está aqui para debater esse assunto quem inventou a região metropolitana. O deputado Hamilton Pereira, eu falo sempre, não existe para mim ex-vereador, ex-deputado, ex-presidente, ex-senador, ex-papa, ex-Deus, ex-Jesus Cristo. Não existe. Isso vai ser sempre. O duro é ser. Depois que é sempre. Hamilton Pereira está aqui, deputado, foi tudo e é tudo por nossa cidade, pela nossa região, enfim. E está aqui também o nosso querido professor José Henrique Zanella, além de conhecer através do ERPLAN e através do EMPLAN, a região metropolitana, que Hamilton criou depois, ele é o maior fazedor de doce caseiro desta cidade. Impressionante como ele sabe fazer, doce de goiaba, doce de laranja, doce de cidra, é impressionante. E ele é de Laranjal Paulista e o Hamilton é desta região aqui. Hamilton Pereira e Zanella contando para Sorocaba que está fervilhante, mas não nesse lado que nós vamos debater aqui agora. O que é região metropolitana? Nós sabemos usar a região metropolitana é para ser usada. Como é que funciona a região metropolitana? Dois homens que entendem muito bem essa Sorocaba e essa região metropolitana. Não importa se é 5 municípios, 15 municípios, 72 municípios. O importante é que eles conhecem todo esse trecho. Hamilton e Zanella conversando com vocês no Sorocaba Debate. É uma alegria reencontrá-lo, José Desidério, reencontrar o professor Henrique Zanella e conversar sobre esse tema que nós tratamos por 9 anos da nossa vida parlamentar, né? Provocados que fomos exatamente pelo professor Henrique Zanella. Em 2005, o professor Zanella escreveu um artigo nos jornais da época, tanto no Cruzeiro do Sul quanto no Diário de Sorocaba, dizendo que Sorocaba já se caracterizava como uma região metropolitana e que as lideranças políticas do município deveriam tomar alguma iniciativa no sentido de que isso fosse transformado em lei, fosse reconhecida, né, legalmente, legislativamente, enfim. E eu, movido por aquele artigo, então, à época, procurei o professor Aldo Vanucci, na Uniso, e pedi a ele, falei, olha, um professor da sua faculdade provocou esse assunto, né? Eu vim aqui para saber como é que nós podemos receber aqui os subsídios todos, tanto do professor Zanella, quanto dos seus mestres e doutores aqui em planejamento regional, enfim, para que nós possamos colocar conteúdo num projeto de lei e apresentá-lo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E foi assim que nasceu o projeto de lei complementar número 33 de 2005, e foi assim que nós iniciamos essa luta. Mas o pai da matéria, aquele que deu o pontapé inicial, provocando a nossa iniciativa, foi exatamente o professor Henrique Zanella. Eu quero cumprimentá-los, o Desidério, o meu querido amigo o deputado Hamilton, como diz o Desidério, não tem ex, né? E eu acho que o Hamilton exagerou muito em relação à minha contribuição quanto ao interesse, à necessidade que Sorocaba viesse se tornar
uma liderança de uma região maior que o próprio município, que, segundo a própria Constituição Federal, e foi repetida por uma legislação estadual, só pode ser região metropolitana, aglomeração urbana ou micro-região, né? E a iniciativa tomada pelo então deputado foi fundamental para que acordássemos todos. Eu costumo dizer que tem 3 pontos fundamentais quando a gente trata de um tema como esse. Primeiro, não é um tema assim prioritário para a sociedade. É um tema que chega a ser árido diante das necessidades imediatas, diante de situações assim que exigem uma ação mais rápida. É um projeto, né? Uma conquista que eu acho que em Sorocaba foi, embora a iniciativa do deputado fosse assim pioneira e mexeu inclusive com a liderança, a criação que veio depois, em 2015, foi mais um acontecimento do que propriamente uma conquista, né? E eu vou dizer depois quem, inclusive, disse mais ou menos isso com bastante autoridade. Então, eu tive a oportunidade e participei mais, inclusive, da fase que antecedeu a criação da região metropolitana. E depois, quando foi criada em 2015, naturalmente a gente ficou um pouco afastado, deixando a coisa correr, né? Mas eu repito, é um tema muito até desconhecido para a população de modo geral. No caso das lideranças políticas, dos agentes públicos, também não é tão conhecido, né? Não é um tema assim que tem assim uma repercussão política, eleitoral, então vai ficando, né? E, em terceiro lugar, é um assunto que tem assim um produto, primeiro um produto assim que vai acontecendo depois de muito tempo, quando inclusive as pessoas já esquecem que existe uma região metropolitana. Então eu acho que dentro desse cenário a gente pode conversar sobre como aconteceu, o que vem acontecendo e o que a gente pode esperar aí com a criação da região metropolitana. Embora um tanto desconhecida da própria sociedade, foi de fundamental, e é de fundamental importância para um aprimoramento da gestão pública local. É um avanço, né, porque nós temos toda uma história, uma cultura de tratar o município dentro de seus próprios limites. Quando a coisa cresce, como cresceu no entorno de Sorocaba, ela tem que ser tratada de um conjunto de ações que alcance todas as áreas que estão assim, sobre a área de influência de um centro maior. Então, professor, mas muito humilde, professor Zanella, porque na realidade ele foi a primeira pessoa que notou que a conurbação entre os municípios da nossa região, a diversidade econômica, produtiva da nossa região, já a caracterizava como uma região metropolitana, né? E é exatamente isso que está colocado na lei. Artigo 25 da Constituição Federal e artigo 153 da Constituição Estadual dizem exatamente isso, né, que será caracterizada como região metropolitana um conjunto de municípios limítrofes e que tenham entre si uma diversidade muito grande econômica, social, cultural, né, e produtiva. E foi exatamente isso que nós colocamos, né, depois como justificativa para o nosso projeto de lei complementar número 33 de 2005, quando nós começamos a debatê-lo na Assembleia Legislativa com as lideranças dos 16 partidos que existiam na Assembleia àquela oportunidade. Nós tínhamos, então, a grande região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Campinas, né, e a caçula, então, era a região metropolitana do Vale do Paraíba, né, tendo São José como a âncora ali do Vale do Paraíba e tal, a capital da região metropolitana do Vale do Paraíba. E nós começamos essa luta, fazendo gestões junto à presidência da Assembleia, mas também junto aos líderes das comissões temáticas da Assembleia, porque cada projeto de lei passa por um conjunto de comissões técnicas e temáticas, né? Comissão de Relações do Trabalho, Comissão de Educação, Comissão
da Saúde, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Constituição e Justiça, enfim, e fomos quebrando todas as resistências. Quando o projeto já estava muito maduro e muito bem debatido, aí nós ganhamos um apoio extra, que foi a criação do Nuplan em Sorocaba, né, que surgiu a partir daquela iniciativa que nós tivemos de procurar o professor Aldo Vanucci. O professor Aldo Vanucci, de pronto, chamou 11 dos seus mestres e doutores em planejamento, administração, aqueles cursos, né, mais sofisticados na área de administração e planejamento que a Uniso possuía, e criamos ali um fórum e começamos a discussão. Dali surgiu, inclusive, ali foi o embrião para o surgimento depois do NUPLAN, Núcleo de Planejamento de Sorocaba, durante os governos Panunzio, o governo Lippe, depois o governo Panunzio, e esse povo oriundo das universidades é que foi, na realidade, criar toda a musculatura, todo o conteúdo do projeto que nos levou ao convencimento do Estado de São Paulo, da Secretaria de Administração Metropolitana, Secretaria de Gestão Estratégica do Estado, Casa Civil. Eu visitei cada uma das secretarias técnicas, né, para apresentar os estudos no plano. E foi isso que fez, finalmente, a Implaza, né, que era a empresa de planejamento metropolitano do Estado, enfim, e foi isso que levou esses órgãos técnicos e políticos do Estado a se convencerem de que realmente a região de Sorocaba já era uma região metropolitana e merecia ter um projeto aprovado, merecia ser reconhecida como tal. Porque, antes da votação do projeto em plenário, o governador Geraldo Alckmin esteve aqui uma vez, visitando as rádios, os jornais de Sorocaba, e afirmou que Sorocaba não se caracterizava como região metropolitana, mas sim como... Em 2011 ele fez isso. Exatamente. Então, isso, obviamente, que mexeu, sobretudo, com as lideranças do partido dele, que lá na Assembleia diziam, não, é um aglomerado urbano, não é uma região metropolitana. E eu comecei a ter oposição, inclusive, de deputados aqui de Sorocaba, porque, obviamente, que eles repetiam o discurso do governador, do partido deles, né? E nós fomos quebrando as resistências, os estudos no plano foram fundamentais para isso, e, finalmente, em 2014, o governo do Estado me deu a oportunidade, num debate tete-a-tete, de dizer para mim, olha, há um convencimento, tecnicamente, todos os estudos no plano nos comprovaram isso, né? E que há legitimidade, só que nós não concordamos que isso venha pelas mãos de um deputado estadual. Isso teria que ser da lavra do governador, do executivo estadual. E aí eu disse a eles o seguinte, falei, olha, o importante é que vocês estejam reconhecendo que Sorocaba se caracteriza e já é uma região metropolitana. Não me interessa em ser pai da criança. O importante, se o governador estiver disposto, né, disse ao chefe da Casa Civil e ao secretário, ao então secretário de Administração Metropolitana, falei, se o governador mandar o meu projeto aqui na Assembleia, com o timbre do Palácio dos Bandeirantes, o mesmo esforço que eu fiz durante 9 anos para aprovar o nosso projeto, eu farei para que o projeto do governador seja aprovado em plenário. O importante é que isso seja reconhecido em lei. E assim aconteceu. Finalmente o projeto foi votado em plenário, foi aprovado por unanimidade. Todas as bancadas aprovaram o projeto no plenário da Assembleia Legislativa e houve por bem, da parte do governador Geraldo Alckmin, trazer o projeto para ser sancionado aqui no nosso Parque Tecnológico, com a presença de todas as representações dos partidos, enfim, do presidente da Assembleia Legislativa, o governador, o vice-governador, enfim, e todos os secretários que participaram desses debates, os debates técnicos, temáticos, enfim, e nós aprovamos finalmente. A região metropolitana se caracteriza, em sua formação, por ter um Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. O Conselho de Desenvolvimento Metropolitano reúne os 27 prefeitos e prefeitas. São 27 municípios, todos os prefeitos ou prefeitas têm assento no Conselho de Desenvolvimento Metropolitano.
Foi a aprovação mais lúcida de todas que foram aprovadas até ontem. Eu achei que... Dentro da cidade, dentro da capital, dentro de um parque tecnológico e dentro de uma luta brava do Hamilton Pereira, que acreditou que tinha que ser aprovado, não importa quem assinasse, né? Mas é assim, viu, Desidério, professor Zanella, eu acho que os 20 anos que passei na Assembleia Legislativa me ensinaram muito isso, né? Um projeto de lei, ele depende de uma maturação, ele passa por várias comissões temáticas, ele exige muito debate, com as lideranças de todos os partidos, praticamente. Então, ele passa por um processo de maturação. Eu acho que, no caso da região metropolitana de Sorocaba, além da maturação do projeto propriamente dito, nós tivemos um amadurecimento de todas as lideranças políticas, haja vista que, depois de aprovado o projeto, aí todo mundo queria ser pai da criança. Aí todo mundo era a favor da Assembleia, da região metropolitana, todo mundo aplaudiu, enfim. Né? Então, houve também um amadurecimento das lideranças políticas, do governo do Estado, do seu secretariado todo, enfim, e foi efetivamente algo que foi aprovado, né, com absoluto consenso de todas as forças políticas, enfim, e com o amadurecimento necessário para a gente ter uma região metropolitana, um projeto dessa envergadura, dessa grandiosidade, eu diria. Né? Então, foi com 5 estrelas. Sim, eu considero hoje, sem falsa modéstia, o maior projeto de um parlamentar na Assembleia Legislativa, do interior do Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa, eu acho que foi um projeto de maior grandeza hoje aprovado na Assembleia Legislativa, porque as outras regiões metropolitanas foram aprovadas no passado sem muito debate, geralmente pelo chefe do Executivo. O governador mandava um projeto, né, fundamentado pela Implaza, com todos os estudos e tal, orientava as bancadas majoritárias, que geralmente eram alinhadas com o governo do Estado, e esse projeto era aprovado, virava lei e ninguém ficava sabendo disso. No caso da região metropolitana de Sorocaba, o debate foi árduo, a caminhada foi difícil, mas, como disse, houve um amadurecimento e foi um grande projeto para nós. Agora ele precisa sair do papel, ganhar efetivamente as câmaras temáticas, né? A Agência de Desenvolvimento Metropolitano, que está prevista em lei, o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano precisa efetivamente reunir periodicamente todos os prefeitos, prefeitas, para debatermos o desenvolvimento e a realização dos consórcios metropolitanos para transporte, para a saúde, para a educação, né, para o saneamento, para a destinação dos resíduos sólidos, para o abastecimento com água potável, que a nossa represa do Pararangue aqui, por exemplo, ela abastece grande parte desses municípios todos que compõem a região metropolitana. Então, eu queria pegar um gancho com uma abordagem anterior que o deputado Hamilton fez, que foi exatamente a demora, a partir da iniciativa dele, que foi pioneira, né, da própria sociedade, das lideranças, de embarcar com o projeto. Depois aconteceu, né? Nessa abordagem, em 2011, o nosso governador esteve aqui, não, então, o Geraldo Alckmin, e ele fez tamanha confusão com o conceito de região metropolitana, aglomeração urbana, que ele acabou dizendo que Sorocaba não tinha os requisitos para se tornar uma região metropolitana. Né? E aí mexeu um pouco com o trabalho já que o Hamilton vinha fazendo e com as lideranças. Um ano depois veio o secretário de Desenvolvimento Metropolitano aqui em Sorocaba, o Edson Aparecido, e ele, com todas as letras, disse, olha, o projeto ainda está caminhando muito lentamente porque a sociedade de Sorocaba não se movimentou ainda como tem que ser feito, porque isso é feito em cima de pressão, essa coisa toda, né? Então, demorou um pouco para que essas lideranças, a própria sociedade, acordasse para fazer todo um trabalho de pressão, de mobilização, para que, de fato, o projeto viesse a ser aprovado e Sorocaba se tornando, então, uma região metropolitana. 27 municípios, depois da entrada de Itapetininga, que eu, pessoalmente, acho que foi um equívoco, a entrada de Itapetininga, eu depois tento justificar por quê. São
2.100.000 habitantes, é uma região expressiva, né? Sim. E tem aí um PIB de 80 bilhões de reais, quase 5% do PIB estadual, e é uma região bastante dinâmica, embora ela esconda as desigualdades internas, que eu acho que esse é o ponto que a gente teria que atacar hoje, além daquelas necessidades pontuais de saneamento, de conservação dos recursos hídricos, porque está aqui os centros maiores que acabam poluindo toda a bacia do Sorocaba, do Tietê e tudo mais, né? Então precisaria realmente que houvesse um envolvimento de todos os municípios que fazem parte para que a coisa acontecesse de modo coletivo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que um grande trabalho assim, de mobilização dos que fazem parte, dos agentes, dos atores que fazem parte da região, sejam prefeitos, sejam lideranças da área econômica, enfim, de agrupamentos assim, profissionais, para que esses municípios que estão assim, um pouco mais distantes dessa parte mais dinâmica da região, você vê, são 27 municípios, nós temos praticamente 57% dos municípios que fazem o entorno de Sorocaba, melhor, 57 são os municípios que fazem parte do entorno de Sorocaba, que não passa de 8, 10, responde por 57% de todo o PIB gerado na região metropolitana. Né? Então, precisaria trabalhar no sentido de fazer com que houvesse assim, uma integração do restante da região para que a região se tornasse ela mais dinâmica, mais forte, mais expressiva do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, que é um dos objetivos da criação de agrupamento de municípios. Entre esses agrupamentos, a região metropolitana. Professor Zanella tocou numa questão bastante importante para nós, do ponto de vista da geopolítica econômica, né? Porque quando a região metropolitana é aprovada, o projeto de lei número 1 de 2014, quando ela é aprovada, nós tínhamos aqui uma contribuição dos 27 municípios no PIB de 44 bilhões de reais. O professor Zanella acabou de falar agora, estamos chegando perto dos 80 bilhões de reais. Até passamos já de 80. Exatamente. Então, veja como esta região é pujante, porque isso é a soma de tudo aquilo que é produzido em termos de riqueza, de bens, né? Pela indústria, pelo comércio, pelos serviços na nossa região, em nossa região. Então, eram 44 lá em 2014, hoje já chegam nos 80, passa dos 80, com o testemunho aqui do professor Zanella. Quer dizer, a nossa região tem uma pujança... Bilhões, né? Bilhões, quer dizer, a nossa região tem um protagonismo na economia do Estado de São Paulo e do Brasil que pouca gente imagina. Pouca gente imagina. Então, a região como um todo é a 15ª da economia do Brasil. A região como um todo. Então, Sorocaba, sendo sede de região administrativa, região de governo e região metropolitana, ela tem um protagonismo extraordinário. Tem estado que não tem o PIB de Sorocaba. Exatamente. Tem. Então, seria muito importante, isso aqui é importante que se diga, né, que o prefeito, a prefeita de Sorocaba tivessem essa consciência de que governar Sorocaba é ser uma espécie de governador regional. Sem dúvida. Sabe? Sem dúvida. O governante de Sorocaba tem uma grande responsabilidade, que é essa de reunir os 27 promover uma integração, municípios, né, para discutir exatamente isso. A integração desses municípios todos nessa produtividade enorme que a região gera, não é? E ver como é que esse peso de Sorocaba pode influenciar o governo do Estado no sentido de trazer mais infraestrutura para cá, mais logística para a nossa região metropolitana, para que se gere mais empregos, para que se atraia mais investimentos, mais indústrias, geremos mais empregos, porque é isto que o Brasil precisa de momento, né? E a nossa região pode dar uma grande contribuição. Mas as lideranças políticas precisam estar conscientes disso, de que
esta região precisa ser liderada, ela precisa ser liderante, ela precisa ser liderança, ela precisa ser protagonista desse processo de desenvolvimento de toda esta região do sudoeste paulista do estado. Não é mais coitadinha, né? Essa cidade aqui, esta região aqui é poderosíssima, né? Então, e olha que trabalha sem ferrovia. Pois é. Imagine se vem a ferrovia aqui. Essa deficiência da estrutura viária, né? Ela pega pesado aqui na nossa região de Sorocaba, né? Embora ela seja cortada pela Marechal Rondon, pela rodovia Castelo Branco, agora sendo duplicada. Entende? Ela ainda, as ligações entre os municípios é feita assim por rodovias que precisam sofrer uma melhora substancial. Por exemplo, não é possível você ter uma ligação Sorocaba e Porto Feliz, que na minha opinião é o município a bola da vez agora, né? Ainda numa estrada com pista simples, com um movimento muito grande que você tem, de um fluxo de pessoas, de serviço e tudo mais, né? Então, eu gostaria de pegar nesse ponto que a região, com toda essa pujança que foi destacada, ela, na verdade, tem duas unidades diferentes. Essa que gira em torno de Sorocaba, né, que é dinâmica, que tem na indústria, nos serviços altamente especializados a sua sustentação econômica, e de uma região periférica, vou chamar assim, sobretudo na porção sul da região metropolitana de Sorocaba, que não é uma região problema. Se você considerar os municípios que ficam aí mais para o sudoeste do estado, eles podem não ser municípios assim ricos do ponto de vista econômico, porque a atividade agropecuária não gera assim uma concentração de renda muito grande, né? Mas é uma região sem problema. Do ponto de vista geográfico, é bastante heterogênea. Do ponto de vista ambiental, é uma das poucas regiões no estado de São Paulo que ainda estão fora dos grandes problemas ambientais. Então, não é difícil você promover alguma coisa assim mais efetiva do ponto de vista de ações, de planejamento, que possa fazer com que esses municípios mais periféricos se integrem mais rapidamente nessa área mais dinâmica, mais moderna, vamos chamar assim, do ponto de vista econômico e tecnológico até. Perfeito. O professor Zanella destaca a pujança da indústria e do setor de serviços, e é bom que se frise aqui. Piedade, a região ali, Piedade e Ibiúna, é responsável por 70% daquilo que se comercializa hoje no CEAGESP São Paulo, no CEASA São Paulo. Então, nós temos também uma agricultura muito forte na nossa região. Se nós pegarmos esse cinturão aqui, Ibiúna, Piedade, que vai até São Miguel Arcanjo, né? Itapetininga, Guareí, Capela do Alto, capital do milho verde, enfim. Quer dizer, nós temos uma agricultura muito forte, Porto Feliz, né? Numa nomenclatura já em desuso, faz parte de uma bacia de abastecimento que abastece os grandes centros, especialmente a grande São Paulo. Pode trazer o CEAGESP para essa região aqui? Já que o lugar sempre está inundando e tal, trazer o CEAGESP para essa região? Nós temos um CEAGESP aqui, né? Gigante como aqui, né? Todo mundo, todas as Exatamente. carretas, em vez de ir para São Paulo, vem para a nossa região. O CEAGESP aqui tem muita importância, né? Nessa política de escoamento dos produtos agrícolas, não só da nossa região, produtos que vêm também do sudoeste paulista. Agora, você morde a isca rapidamente, tal, porque o Zanella provocou, você criou um mundo aqui para a gente cuidar, tal, aquela coisa toda. E os sucessores de hoje da política, quem que está surgindo? Nós temos opções? Olha, Porque imagine, você, garoto, saiu lá da ferrovia na ligação de Dona Catarina, aquela coisa toda, veio para cá. Essa da minha vida, né? E aí, o que a gente tem que dizer? Você lá, Armando Panuzzi está ali, Paulo Pence está ali, não sei quem está ali, tal, aquela coisa toda. E essa geração? Está você aí, né, forte. Como é que é essa geração que vai entender de... Esqueça o São Bento. Vai entender de região metropolitana? Eu julgo bastante importante isso que você está dizendo, Desidério, porque, veja, a nossa região é importantíssima também nesse aspecto. Veja o número de faculdades, de universidades que nós temos aqui.
para a gente chegar ao cálculo do número de jovens. Né? Essa nova geração que está dentro das faculdades, das universidades, né? Aprendendo, se desenvolvendo econômica, politicamente, enfim, e conhecimentos na área de planejamento. Isso é fundamental. Não foi por outra razão que nós lutamos para que a Unesp viesse para Sorocaba, não é? Para que nós tivéssemos a UFSCar aqui, para que nós pudéssemos fazer com que essas novas gerações também venham a dar a sua contribuição, né, nesta região, com toda a importância que ela tem do ponto de vista econômico, do ponto de vista produtivo, enfim, e é fundamental. Tem uma juventude aí interessada em política, interessadíssima em política. Acabei de fazer uma experiência agora. Como eu tenho muitos livros em casa, eu tenho mais de 600 títulos, e muito, assim, a minha formação em história, né? Então, eu tinha muitas obras, na área de história, na área de filosofia, de ciências, enfim, e resolvi, lá onde eu moro, fazer uma coisa que eu chamei de Clube do Livro. Né? Então, resolvi descer tudo da estante, a Virgínia, minha esposa, me ajudou, nós levamos para o quiosque do pequeno condomínio lá e pusemos aqui numa exposição, assim, né? Coloquei em cada mesa uma tarja, né? Ciência, romances também, tínhamos lá, história, educação, filosofia, e foi interessante como num condomínio de 290 moradias, né? Nós temos aí algo em torno de 500 moradores, a quantidade de pessoas que apareceram por lá no sábado, num domingo, para pegar livros para ler. A ideia era emprestar, fazer circular aquele conhecimento, porque parado na estante, isso é estagnado, não serve para absolutamente nada. Mas levar esse conhecimento, e foram muitos jovens desses que estão fazendo faculdade hoje, que apareceram lá, puxa, aquela vida, essa obra aqui de filosofia me interessa, essa obra de história me interessa, porque eu estou fazendo meu TCC na escola, eu preciso desse material, enfim. Eu fiquei muito animado. Eu acho que vem por aí uma geração extremamente curiosa, né? Extremamente ávida por conhecimento, por novos conhecimentos, e espero que elas sucedam à classe política, né, com essa expectativa de que a nossa região é muito importante e que eles possam dar a sua contribuição futuramente. Porque aquele menino Hamilton Pereira, sabe quem ele votou? No Teodoro Mendes. Quem viu nele uma figura que pudesse carregar Sorocaba até chegar na região metropolitana. Então, essa é a minha preocupação. Primeiro, saber votar. Porque Sorocaba hoje não é mais o sorocabano. O sorocabano tem que pôr na cabeça que Sorocaba não é mais sorocabano. É metropolitano. E aí, por isso que a gente tem que ver bem, como o Hamilton viu, vou votar no Teodoro. Então, falando mais como um cidadão, né? Já fora dessa proximidade com as questões técnicas da regionalização, você mencionou os políticos de uma outra geração, mencionou Panunzio, Paulo Pence, né? E agora está indagando como se posiciona essa nova geração, né? Olha, eu acho que essa nova geração de dirigentes municipais não tem aproveitado muito bem aquilo que, na época dessa geração mais antiga, não existia em Sorocaba, que são as universidades públicas. Por maior que tenha sido o apoio da Uniso, eu acredito, foi porque eu estava na época lá, mas a falta de ausência de uma universidade pública numa cidade, numa região como Sorocaba, é uma lacuna que vai demorar muito para ser fechada. Mesmo assim, essa é a minha opinião, você não vê assim, pelo menos eu não conheço, nenhuma relação assim formal entre órgãos de planejamento, enfim, ambiental da prefeitura, seja com a Universidade Federal de São Carlos, com o campus aqui em Sorocaba, seja com a Unesp, que tem na área ambiental aqui praticamente toda a sua área de ensino, de pesquisa, de extensão. Então, eu acho que nós não estamos aproveitando esse potencial acadêmico que hoje existe, e que, na época, a maior boa vontade das faculdades particulares, elas estavam voltadas mais assim, no sentido de formar profissionais das áreas que eles preparavam. Perfeito.
Mas o que está faltando também é essa criança, essa juventude largada de celular, aquela coisa toda, para ver discurso em cima do caminhão do Hamilton, do Pedro, do Chico, do Mané, aquela coisa toda, aqueles sérios, não aqueles que aparecem 4 em 4 anos. Aqueles camaradas que são... Eu vou ver o discurso do Zanella, do Hamilton, lá, vai ser lá no Itatinga das 4, sabe? E vai lá, aquela coisa... Ou os professores, o TCC de vocês vai ser política de Sorocaba, vai ter um discurso, ela vai ver esse discurso, assim que tem que ser. Perfeito. É uma coisa que acontece, eu diria que naturalmente. É claro que você mencionou uma coisa, discurso do Hamilton, discurso do professor Zanella. Nós vivemos, a minha geração foi uma geração que passou horas em cima de caminhão de som, discursando, falando com os trabalhadores, nas portas de fábrica, e depois, no sindicato, nós fizemos uma discussão muito interessante em 92. Fizemos uma discussão dentro da diretoria do sindicato, porque a maioria dos dirigentes sindicais, como eu, militavam também, além do movimento sindical, militavam nas associações de moradores, Sociedade Amigos de Bairro. E nós notávamos as carências lá no local de moradia do trabalhador. E daí descobrimos a coisa mais óbvia do mundo, quer dizer, o trabalhador, nós temos um contato com ele em porta de fábrica, né, do horário comercial. É às 6 da manhã, quando ele está entrando, às 2 da tarde, saída do primeiro turno, entrada do segundo, às 10 da noite, quando está entrando o terceiro turno, saindo o pessoal do segundo turno. Mas esse trabalhador, depois que ele cumpre a sua jornada de trabalho e vai para casa, lá no bairro onde ele mora, ele vai se deparar com problemas com o posto de saúde, a falta de profissionais da saúde em número adequado para atender toda a população, com o problema da creche para os filhos, porque a esposa também precisa trabalhar e precisava ter um local de confiança para deixar as crianças, ia lutar com problemas de asfalto, né, de esgoto a céu aberto, de abastecimento, enfim. E aí nós resolvemos, então, a partir dessa discussão, dizer o seguinte: não, o trabalhador, ele é trabalhador lá dentro da fábrica, ele é trabalhador lá no bairro dele. Então, nós precisamos de um sindicato cidadão. Nós tínhamos uma gráfica, vai ser colocada à disposição das associações de moradores agora para rodar boletim de bairro, de jornalzinho de bairro para eles e tal. Nós temos um caminhão de som, vai fazer assembleia lá no bairro também, conversar com eles sobre as necessidades deles lá. E aí o sindicalismo se envolveu com as necessidades dos trabalhadores a partir do local de moradia. Foi aí que surge a ideia a partir de Sorocaba. Nem o ABC tinha isso. A partir de Sorocaba surge a ideia do chamado Sindicato Cidadão. E a partir daí surge, inclusive, o Banco de Alimentos e outras iniciativas, como, por exemplo, a de organização dos catadores, a criação do CEADEC, né, que é uma organização não governamental para organizar os catadores. Nós precisávamos ter uma política de reciclagem. São, às vezes, milhões de toneladas de material que é reaproveitado, pode ser remetido para a indústria novamente e virar matéria-prima e que vai para o lixo, prejudicando o subsolo, né, os aterros sanitários que se esgotam rapidamente. E, por falar em aterro sanitário, um dos pressupostos de existir região metropolitana é que nós façamos também um consórcio, como fez o grande ABC lá na década de 90, liderados por Celso Daniel, de você ter um grande aterro sanitário, uma desapropriação grande, em comum, de todos os municípios da região metropolitana, todos se cotizando, com a ajuda do Estado também, para você fazer um aterro sanitário com tecnologia de ponta, para aproveitarmos, inclusive, o gás metano, né, que pode movimentar. São Paulo, ao tempo da Irundina, os ônibus se movimentavam com gás tirado do lixo. Né? E a nossa região metropolitana tem que caminhar, inclusive, para isso. Aliás, a destinação do lixo hoje é um problema sério, sobretudo numa cidade como Sorocaba. Você já está com dificuldade de espaço, né? Aí você tem que fazer, como está dizendo aqui o deputado Hamilton, você tem que trabalhar com o conjunto dos municípios limítrofes para você encontrar uma situação que atenda às necessidades de todos. Sorocaba, né? não tem território. Pois é. Então, eu queria retomar um pouquinho essa questão que a gente colocou da dificuldade assim, de um envolvimento mais efetivo da sociedade
por se tratar de um tema, eu entendo assim, meio árido, né? Dentro daquilo que constitui a necessidade mais imediata. Então, a gente conversou até agora um pouco sobre os antecedentes da criação da região, né? E a região criada já, agora em maio, vai completar 6 anos. Isso. Foi em 14, né? Em 2014. 6 anos. E o Cruzeiro do Sul trouxe, no final do ano, agora acho que foi em outubro, novembro, uma matéria, um trabalho em que eles questionam como está a região metropolitana, o que ela já fez de efetivo, né? E olha, o que eu vou dizer aqui não é nem opinião minha. Os principais atores envolvidos, inclusive o secretário de Relações Institucionais e Metropolitana, diz com todos na letra, até agora não foi feito nada. Nada. E o que tem que acontecer agora depende basicamente da nossa capacidade aqui de criar, de fazer com que a coisa funcione. Você tem lá entrevistas com os prefeitos, a quase totalidade dos prefeitos entrevistados falam também que não conseguiram perceber ainda nem alguma coisa de concreto. Quer dizer, isso torna menos importante a criação de uma região metropolitana? Ao contrário, ela é preocupante nesse aspecto, tudo que parece que demora um pouco para que os que estão mais envolvidos tomem consciência dessa necessidade. Nós continuamos ainda não conseguindo olhar além do horizonte, e o horizonte, nesse caso, é o limite dos municípios. Assim. Isso não Nós não temos uma tradição de regionalização. Era muito mais tradicional quando você falava a Sorocabana, a Paulista, a Noroeste, a Mogiana, do que hoje você não tem nem mais isso para falar. Então, nós não temos esse histórico de enxergar que o espaço nosso vai além das divisas municipais, né? Agora, uma pergunta para os dois, então. Eu não gosto de intervir no papo delicioso de vocês aí. Então, o prefeito Sorocaba, tal, de Araçoiaba, tal. Olha, prefeito, dá para você mandar aqui uma patoleira aqui para a gente arrumar a estrada aqui? Eu estou mandando um médico aí para ajudar na UPH aí de vocês, tal, que ela pode fazer essa troca. Quer dizer, dá para emprestar um pouco o secretário de Educação para dar ficar uma semana aqui para ensinar a gente e tal. Como é que funciona isso? Pode ou o promotor, se fizer isso, manda prender todo mundo? Não. Como é que funciona isso? Políticas integradas, né? E políticas de cooperação entre os entes da região metropolitana. Pode, então. Pode, então perfeitamente. O trator de Sorocaba pode ir até Araçoiaba, consertar lá, e Araçoiaba pode emprestar médico, enfermeiro. Manda os 4 enfermeiros aqui, porque tá tendo dengue aqui e tal. Olha, um dos instrumentos para você viabilizar ações assim integradas da região metropolitana é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. E é uma exigência de legislação federal, inclusive. E nós ainda não conseguimos ter uma estrutura montada para desenvolver esse trabalho. Tanto que essa pergunta que você coloca, se você tem um plano regional, você sabe onde está a deficiência, onde tem necessidade, você pode mandar sem nenhuma preocupação, porque você tem um suporte técnico legal que permita que isso aconteça. Não é pontual, não é assim ao sabor, muitas vezes até do interesse político, em detrimento de uma necessidade social. E é importante isso que você levantou, Desidério, porque, veja, é permitido que se faça isso? Quer dizer, será que o promotor público, o Ministério Público não vai intervir e digamos assim... Porque muitos prefeitos não fazem absolutamente nada de medo de ser preso. Exatamente. É por isso que é importante. Tem um dos instrumentos da região metropolitana, que está na lei, inclusive, que é o Conselho de Desenvolvimento Consultivo. Porque, além deste Conselho de Desenvolvimento Executivo, com todos os prefeitos, está previsto na lei o Conselho Consultivo. Que é a participação da sociedade, né? A participação das câmaras municipais, do Legislativo, da sociedade civil organizada, sindicatos, associações de moradores. E por que não mencionarmos aqui e não serem convidados para terem assento neste conselho, a promotoria, o Ministério Público, de forma a facilitar também os juízes, de forma a facilitar, não, vamos facilitar na legislação o fluxo disso, para que efetivamente os municípios possam interagir, se auxiliando mutuamente e tal, e se solidarizando, porque realmente a estrada
de Sorocaba para Iperó não pode ficar só na responsabilidade de Iperó. A infraestrutura de Jorge Wettler não pode ser de Iperó. Existe um projeto na Assembleia Legislativa que prevê a desanexação de Jorge Wettler em relação a Iperó e a anexação dela a Sorocaba. Isso está na dependência apenas da realização de uma consulta popular. Porque Jorge Wettler está a 9 quilômetros do centro a 23 quilômetros do centro de Iperó e a 9 quilômetros de Sorocaba. Grande parte da população lá de Jorge Wettler se utiliza aqui do posto de saúde de Sorocaba, dos PIAs de Sorocaba. Até uso de delegacia, orientação para RG e tudo, às vezes vem na delegacia de Sorocaba, na Polícia Civil de Sorocaba. Então, é uma reivindicação deles, né? Tinha um senhorzinho lá que dirigia a Sociedade Amigos do Bairro, ele colheu uma abaixo-assinado com mais de 2.000 assinaturas, levou para nós na Assembleia, esse projeto andou, eu inclusive fui vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Metropolitanos, isso passou pelas minhas mãos, depois de pronto, ele foi para a mão do presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia, aí quem faz o plebiscito é o Poder Judiciário. O presidente da Assembleia tem que provocar o Judiciário, Tribunal de Justiça de São Paulo, para mandar fazer o plebiscito. E aí, esse bairro desanexar de lá e anexar para cá. Um bairro que nem Jorge Wettler, que ainda tem lugares que tem esgoto a céu aberto, que não tem abastecimento adequado, mas ele não pode ficar na responsabilidade apenas de um município. Por que não, solidariamente, Iperó, a Prefeitura de Iperó, a Prefeitura de Sorocaba, vamos olhar por essas pessoas? Eu diria que 80% dos cidadãos que estão lá em Jorge Wettler hoje são sorocabanos. Se deslocaram para lá por conta da terra mais barata, por conta do terreno mais barato, mas são sorocabanos. Um dos órgãos importantes da estrutura da região metropolitana, além do Conselho de Desenvolvimento, que é quem encaminha assim, as necessidades para a elaboração de planos, programas e projetos, é a Agência Metropolitana de Desenvolvimento, que, por sinal, tem o Márcio Tomazelli é seu conterrâneo, né? De Pereiras, né? Adversário seu que é dele era verdade. Ele foi nomeado, né? Foi escolhido lá como diretor executivo. E ele está lá com bastante dificuldade de estruturar a agência, porque depende de autorização do executivo estadual, né? Para você preencher a estrutura administrativa prevista na lei, que ela tem diretorias, né? E tem também, acho que aí pode facilitar um pouco e pode tornar a coisa menos preocupante, tem uma procuradoria jurídica que faz parte da estrutura da agência metropolitana. Perfeito, bem lembrado. Isso deve, com certeza, fazer com que flua assim, com menos problema, menos preocupação, pedidos desse tipo que você fez aí. Então vamos trazer o Márcio, você e o Hamilton na outra quinta-feira, vamos falar disso. Não, porque a região metropolitana de Sorocaba é tão grande, tão maior do que de Campinas, aquela coisa toda, que merece uma atenção especial. Então, ele está com dificuldade. Nesse documento aqui, nesse trabalho que o Cruzeiro do Sul fez agora recentemente, tem um depoimento dele dizendo que eles estão em fase de elaboração desse plano de desenvolvimento urbano integrado, que já tem, inclusive, as entidades da sociedade civil escolhida, né? São 4, e depois eu quero comentar um pouco sobre ela. E ele só conseguiu, lá, parece que só tem 2 funcionários, o secretário de Desenvolvimento Regional autorizou a contratação de mais 4, mas depende do governador, e no total são no mínimo 20 pessoas trabalhando para preenchimento desses cargos que formam a estrutura da agência, entende? Então, essa para mim é uma abordagem assim, que tem que ser aprofundada. A dificuldade de fazer com que a região funcione, que ela comece a mostrar mudanças em função daquilo que ela pretende. Desidério, professor, vocês me permitam... porque daqui a pouco encerramos o programa e eu poderia sair daqui cometendo uma injustiça se eu não fizesse esse reconhecimento. Num dado momento, além da contribuição da Uniso, do professor Aldo Vanucci, dos seus planejadores, seus mestres e doutores lá,
eu precisava fazer esse agradecimento de público ao Jornal Cruzeiro do Sul. Sim. Jornal Cruzeiro do Sul, exatamente. Projeto, então. Principalmente a figura do nosso amigo Laelso Rodrigues, que num determinado momento escala jornalistas que visitam todos os municípios, vão entrevistar as pessoas nas ruas, inclusive, para dizer das dificuldades de cada município, e depois cede o seu auditório para nós reunirmos lá, na oportunidade, nós reunimos lá 17 dos municípios da região metropolitana para fazer um debate sobre essa coisa da política integrada e tal. Né? Uma mobilização muito grande a partir da iniciativa do Cruzeiro do Sul, da Fundação Baldino Amaral, sobretudo. Muito acima de questões partidárias. Então, exatamente, quer dizer, acima dos partidos e tudo mais, pelo simples motivo da contribuição mesmo a esse projeto que estava andando e que precisava vingar. Eu devo uma explicação, não sei quanto tempo a gente tem ainda. 1 minuto e meio para você. Eu disse que Itapetininga não deveria fazer parte, não porque não devesse fazer parte por fazer. É que na divisão do território estadual, além da região metropolitana e das aglomerações urbanas, tem as micro-regiões. E Itapetininga seria a sede da maior micro-região do estado. Perfeito. Na minha opinião, ela abdicou de ser protagonista para fazer parte, assim, como sendo mais um, né? Isso não diminui a importância, mas eu acho que se a Itapetininga assume essa condição e com a força política que o município tem, e tem mesmo, né? Sempre teve, parece que é um histórico isso, eles tinham já que ter trabalhado no sentido de ter pelo menos uma primeira micro-região do estado. 34 municípios, e nessa região mais, vamos chamar assim, mais desfavorecida do sudoeste do estado. Obrigado, professor José Henrique Zanella. Vou trazê-lo de novo aqui, né? Vamos continuar com esse show de bola que vocês sabem bater bem. Já que o futebol está uma anarquia, uma porcaria, vamos trocar o futebol por vocês. Igual comida. Então, obrigado, Zanella, pela sua presença. Muito obrigado, Zé. Eu que quero agradecer. Deputado Hamilton, obrigado pela presença e logo a gente volta de novo aqui, talvez na próxima quinta-feira, ver se a gente amarra o Tomazella e aí faz uma batalha boa. Pereiras, Laranjal e assim por diante. Perfeito. Obrigado. Um abraço. Obrigado pela oportunidade.